A nova lei da guarda compartilhada, sancionada no final do ano passado, trouxe outras mudanças importantes em seu pacote. Conversaremos agora com o Dr. Nelson Chiquicima, que preside a Comissão de Direito de Família e Sucessões na OAB São Paulo. Dr. Nelson, o senhor recentemente comentou que uma dessas alterações tem relação com prestação de contas, que agora poderá ser feita, né? O senhor comentou, inclusive, que poderá trazer alguma polêmica essa questão. Você poderia nos ajudar a entender? Sim, como bem você falou, né, a nova guarda compartilhada, que ficou conhecida essa lei, na verdade ela trouxe um pacote de questões polêmicas e de diferentes inovações, principalmente na guarda compartilhada, depois na guarda unilateral, que é aquela que fica com a mãe ou com o pai, ou com o pai ou com a mãe, ou com o pai, mãe, mãe. Uhum. Eu falo que a lei é um pouquinho antiquada, porque fala pai e mãe, quem diz que tem que ser pai e mãe hoje? Mudou pode ser pai, mãe, pode ser, né? Mas, vamos supor, a família tradicional seria pai ou mãe. Ficaria como um deles. A guarda unilateral mudou, essa questão que nós vamos falar daqui a pouco, e também mudou, alterou o poder familiar, alterou questões do poder familiar importantíssimas. Mas nessa questão que você falou, referente em razão da questão dos alimentos, né, principalmente da prestação de contas dos alimentos, essa questão que foi alterada foi na guarda unilateral e não na compartilhada. Tá. Então, na guarda unilateral, qualquer um dos cônjuges, ou seja, qualquer um dos pais, né, poderão ter direito à informação ou prestação de contas, direto ou indiretamente, objetiva ou subjetivamente. Então, acabou pegando todas as partes em razão de direitos e deveres dos pais. Então, eu entendo que também dá para ser questionado os alimentos. Então, fala prestação de contas, direta e indireta, ou objetiva e subjetivamente, portanto, realmente poderia pedir prestação de contas também nos alimentos. Certo. Tá? Então, isso vai ficar meio complicado, né? Porque até hoje as decisões, antes da legislação, né, as decisões entendem que não cabe prestação de contas na ação de alimentos. Por que não cabe? Porque a prestação de contas é dividida em duas situações, né? A primeira é prestar contas, e se sobrar uma diferença, sobrando essa diferença, importante que essa diferença seja cobrada. E como que você vai cobrar os alimentos? Que tem como regra uma característica que é irrestituível ou irrepetível. Ou seja, uma vez pago não volta mais. Então, na verdade, a lei dá uma oportunidade, né, para poder cobrar, porém não sei se lá na prática vai ser solucionado, vai ser resolvido. Não há nenhum caso ainda... É muito novo, né? A lei é no finalzinho de 2014, dia 23 de dezembro de 2014, publicado. E aí nós tivemos as férias forenses, né, até dia 19 de janeiro. Depois nós tivemos aí no Carnaval. Acho que provavelmente deve estar aí em março, né, agora nesse mês de março, tendo algumas ações. Mas até decidir demora um pouquinho. Certo. E aí tem uma outra questão também, o senhor falou sobre mudança de cidade ou de país, não sei se inclui país. Teria que avisar, quem está com a guarda teria que avisar o outro sobre a mudança antes, não é isso? Sim, essa é a terceira situação que eu falei, né, que mudou também, alterou o poder familiar, né? Então, alterou a guarda compartilhada, alterou a guarda unilateral e o poder familiar. Isso está dentro do poder familiar que foi alterado, que é o artigo 1634 do Código Civil. E lá foi colocado, isso já existia, né? Aquele pai ou aquela mãe que vai viajar sozinho para o exterior, é necessário que tenha autorização do outro. Isso sempre teve. Está no Estatuto da Criança e Adolescente. Vai se mudar. Só que hoje está já no Código Civil. Não tinha uma legislação civil, né? Na verdade, hoje está no Código Civil. Portanto, tem que pedir autorização para o outro. Isso para viajar para o exterior. Dentro do Brasil não tem autorização. O pai ou a mãe pode viajar tranquilamente. Eu também falo que é complicado, o Brasil é muito grande, né? Então é muito mais fácil fugir dentro do Brasil do que fugir para fora do Brasil, né? Então, mas a outra situação, acho que até entendi a questão, né? É aquela que a pessoa vai fixar definitivamente a residência. Essa também foi alterada, ou na verdade acrescentada dentro do artigo 1634 do Código Civil, que está dentro do poder familiar. Então, aquela mãe ou aquele pai, tanto faz, né, que for residir ou mudar de endereço para residência fixa, permanente, deverá pedir autorização para o outro. Certo. Então, por exemplo, o pai mora em São Paulo e a mãe mora cidade vizinha, São Bernardo, ou São Caetano, né, próximas aqui de São Paulo, e vai alterar um endereço. A mãe está morando aqui perto de São Paulo, ela vai querer alterar o endereço para São José do Rio Preto, por exemplo. Teria que pedir autorização para o pai, porque hoje é um dever do poder familiar, pedir autorização para o outro para residir fora com o seu filho de forma permanente.
Qual a sugestão que o senhor daria? Porque essa questão deve trazer problemas aí, não? Eu acho importante, porque quando está tudo no acordo, está tudo bem, né? Desde que eu acordado. autorizo, vai lá, pode mudar, não tem problema. Pode mudar para Salvador, não tem problema. Aí acontece algum empecilho ou algum litígio entre eles, um vai falar assim, mas quem falou que autorizou? Eu não autorizei nada. E aí pode criar problemas até nem alteração de guarda, né? Porque vai descumprir o dever do poder familiar. Então, a dica importante é que a pessoa peça uma autorização escrita, né? Faça uma declaração. Você vai deixar mesmo? Eu vou mudar, hein, com seu filho, tudo bem? Tudo bem. Portanto, me assina aqui, ó, me autoriza. Passa um e-mail para mim, falando que está autorizando a eu alterar o meu endereço, residir fora do seu endereço ou em outra cidade. Certo, que aí se futuramente o outro que autorizou não concordar ou se der algum problema, essa pessoa que recebeu a autorização vai ter isso documentado. Sim, é sempre bom documentar. Né? O verbal, se tiver tudo bem, né? Se não tiver tudo bem, começa a complicar. Né? Tá. Ou seja, há um litígio, vamos falar que para comprovar depois que realmente autorizou, fica difícil. Tá. É que agora está estabelecido em lei isso, né? Antes não tinha esse... Não tinha. Ou seja, aquele pai ou aquela mãe que for residir em outro endereço fora da sua cidade com o seu filho, não tinha nada para pedir autorização para o outro. Hoje está na legislação. Ou seja, está no Código Civil que deve pedir autorização para o outro na hora de residir fora com o seu filho em outra cidade. Certo. Tem mais um aspecto interessante que o senhor citou, sobre agora essa questão da pessoa que antes era apenas o responsável financeiro, não conseguia obter dados de frequência escolar, por exemplo, trazia problemas, pelo que o senhor citou, Sim. E agora há uma mudança na lei que melhora essa questão. O senhor poderia explicar? Isso é importante, né? Tanto é que está no próprio artigo que fala de prestação de contas e informação, que os dois têm o direito, né, de pedir, os genitores têm o direito, e também essa questão de pedir uma informação numa escola, e pedir uma informação num curso extracurricular, num esporte, né? Ou seja, aquela academia. Tudo que o pai ia pedir que não estava com a guarda, eles negavam. Falavam, não, a mãe é responsável, você não é. Você é responsável financeiro, mas não responsável pedagógico. Mas havia isso, desculpe interrompê-lo, havia isso principalmente em questões em que os pais estavam numa situação de litígio ou tinham algum problema. Os pais estão separados, estão brigando na justiça, né, com a questão da guarda do filho, e muitas vezes a mãe falava o seguinte, olha, na escola não é para informar nada para o pai, quem está em litígio. E aí o diretor da escola acaba não informando. Né? O pai ia lá, queria saber da nota, da frequência dela, e não sabia, só podia pagar, né? Ou seja, era só responsável financeiro. Hoje não, né? Hoje tem aí um dispositivo na Lei 13.058, né, de 2014, falando que atribuirá multa à entidade privada ou pública se não fornecer informação de R$200 a R$500 ao dia, por não cumprimento. Então agora não há como não acessar, né, depois dessa alteração. É muito difícil, por isso que eu falo, hoje é importante que você vai munido de uma notificação para esse órgão público ou privado, e falando o seguinte, escrevendo até o dispositivo legal, falando que atribui-se uma multa de R$200 a R$500 ao dia, se não me informar. Eu sou pai, eu estou provando que eu sou pai. Eu sou mãe, eu estou provando que eu sou mãe. Portanto, eu quero a informação. Se eu não obtiver, eu posso cobrar uma multa de R$200 a R$500 ao dia. Entendi. Doutor Nelson, muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Fique atento à programação da Web TV da OAB. Até a próxima.